Ui. Já foi apresentada a doutora Rosa Santos, que é Sim. nutricionista e colaboradora habitual da Praça da Alegria. Muito bom dia, doutora Bom dia. Rosa. Tomou um bom pequeno almoço hoje? Com certeza, Ok, sempre. só para saber. Já vou em segundo pequeno almoço. Tomo Pois sempre vamos dois. continuar a falar de alimentação e até podemos dar um nome hoje, atribuir-lhe um tema. À mesa com a silhueta, por exemplo. não é? Exatamente. Porque devemos estar constantemente a pensar não apenas na silhueta em termos estéticos, mas por questões de saúde, em primeiro lugar, não é? Mas se o estético estiver a ajudar, tanto melhor. Obviamente, Estiver condizente não é? com o interior. É um impulso. É, convém sempre, não é? Claro. Aquilo que nós manifestamos por fora, às vezes também se sente por dentro ou não. A atitude que nós temos face aos outros também depende um pouco de como nós nos sentimos. Se nós sentimos que somos um pouco parecidos, por exemplo, com a Angelina Jolie, provavelmente nós nos sentimos mais à vontade até estar aqui na Praça da Alegria, não é? Eu falo por mim porque, de facto, quando eu estou assim maquiada e com esta silhueta, normalmente eu sinto muito melhor a falar com as pessoas de igual para igual. Enquanto quando estou em casa, na minha intimidade, normalmente sou um bocado mais tímida. E as pessoas que me conhecem espantam-se com esta vontade que eu tenho. E esta à vontade é também um pouco fruto da minha imagem por fora, que eu olho e às vezes nem eu própria me reconheço. Não é só da alimentação, mas um pouco também fruto daquilo que fazem lá Claro, embaixo na maquiagem, claro. etc. Claro, A ajuda silhueta, bastante. neste caso, seja mais forte ou menos forte, de facto é muito importante no nosso comportamento do dia-a-dia. A alimentação em si é importante para esta silhueta ou ser mais adequada ou menos adequada. Em termos de peso, o que é que nós comemos para ter uma silhueta Mais. confortável, que nos possa sentir bem no público, por exemplo, até mesmo no nosso emprego. Nós temos muito maior rendimento se nós estivermos bem dispostos, se nos sentirmos bem com as pessoas, com os outros que estão ao nosso lado e se nos sentirmos de igual para igual. Penso eu que isso é assim, é um pouco psicológico. A alimentação é uma das partes que compõem aquele todo que fazem parte da silhueta, que é a maquiagem, um bom vestir, um bom porte, uma boa postura, atividade física também, que é muito importante. E depois Rosa, o mas estado tudo físico. sem exageros, porque depois há quem fique dependente do seu aspecto, não é? Sim. A obsessão, seja ela qual for, em que sempre situação inimiga. for, em que circunstância for, não é benéfica para ninguém. Nem para as pessoas que estão connosco, nem para os outros. E passamos uma imagem falsa. E isso é assim, as pessoas que têm treino, ou que não têm tanto treino, sentem isso. As pessoas podem parecer normais, naturais, mas não estão no seu natural. E as pessoas, os outros sentem isso. Quando nós estamos no nosso natural, as outras pessoas sentem-se dadas, são confiantes e por simpatia até gostam mais de nós. Portanto, nós, no fundo, fazemos parte de uma comunidade em que se todos fôssemos simpáticos uns para os outros, provavelmente este país estaria um bocadinho melhor em termos económicos, em termos de estética, que é muito importante. Eu penso que não é só a alimentação é uma das partes mais importantes, porque nós comemos todos os dias e várias vezes ao dia, e sem alimentos nós não conseguimos sobreviver, mas não é só isso que faz parte a atitude é que é o fundamental. Muito Vamos dar bem, desenvolvimento muito bem. ao trabalho que já foi preparado previamente. Hoje a doutora Rosa Eu vou extravasou o nutricionismo e até nos deu aqui uma liçãozinha de psicologia. Sim, sim. Exatamente, porque na minha função como nutricionista, às vezes é muito mais importante... Uma boa conversa. Então não, Exatamente. Curiosamente, eu trabalho no Hospital São João e na minha consulta, a maior parte das vezes, falamos muito pouco sobre alimentação, ou sobre as quantidades que devemos comer, sobre a qualidade da comida, etc. Falamos mais sobre a vida da pessoa, para eu conhecer a pessoa e saber qual é a abordagem mais correta para aquela pessoa. Porque às vezes é uma palavra amiga e a pessoa empatiza e nós, de facto, mais fácil chegar lá, conseguimos não é? chegar lá. Claro. A aderência a um tratamento, no caso da obesidade, é muito mau. Tem sido muito mau. Claro. Por isso, só mesmo com uma questão psicológica é que nós conseguimos ter clientes aderentes à Normalmente nossa tem que ser arranjar uma nossa terapia de estratégia. substituição, não é? Porque a pessoa não Sim. quer perder
o prazer do paladar por outro prazer, que será o prazer do seu aspecto e o prazer da sua saúde também. E muitas vezes as pessoas preferem o prazer do paladar a todos os outros. O problema está em ser-se rápido, isto é, Claro, se eu emagrecesse obtenção imediata. Exatamente. Se eu conseguisse de um dia para o outro, provavelmente eu tinha mais sucesso. Assim, é mesmo muito difícil. É muito difícil, até porque analiticamente só ao fim de 3 meses é que eu sei, por exemplo, se ela teve melhorias do colesterol. E eu digo, tenho que fazer dieta assim desta maneira, mas é mais pelo evitar... aspecto, não é? As pessoas querem ver imediatamente. Exatamente. E depois só têm passado bastante tempo os resultados. Vamos então... Hoje vamos falar de uma coisa muito curiosa, que eu falo muitas vezes, que é a destruição das porções. Nós há 20 anos atrás tínhamos uma coisa curiosa que era um hambúrguerzinho muito jeitozinho e que tinha 333 calorias. Hoje temos um hambúrguerzinho grandinho e que tem quase o dobro das calorias. Porquê? Nós, sem nos apercebermos, estamos a comer mais do que aquilo que necessitamos, mais do que aquilo que comíamos antigamente e a reduzirmos um bocadinho a atividade física. O que é que isto acontece? Ou onde é que isto nos leva? O aumento da nossa silhueta. Para compensarmos este aumento de há 20 anos atrás... Devíamos fazer mais exercício. Temos que dar no duro. Claro. Temos que dar no duro e temos que aumentar, de facto, a atividade física. Para contrabalançar, temos que fazer, por exemplo, neste caso, que são 257 quilocalorias a mais, é necessário andar com os pesos durante 1h30. Não é assim muito fácil. 1 quilo, 1h30, vão ficar um bocadinho musculados. No próximo slide temos um bocadinho aquilo que nós estávamos a dizer anteriormente. Há 20 anos tínhamos um prato deste tamanho e agora vamos ter um prato que é bastante maior. Tínhamos uma chávena de esparguete e dava para uma pessoa trabalhadora compensar. E, entretanto, agora que reduzimos a quantidade de trabalho, temos o dobro em termos de comida. A diferença calórica é substancial, 525 calorias. É um hambúrguer anterior. Quase. É mais um hambúrguer. Exatamente, é mais um hambúrguer. Isto aqui, assim, prefaz ao fim do mês, pode fazer ao fim do mês 4 quilos. Portanto, vejam só a diferença que nós temos de há 20 anos para cá. Provavelmente também é culpa nossa, porque nós somos cada vez mais exigentes com a alimentação e pedimos sempre cada vez mais comida. Aquele restaurante não presta, servem mal, dão pouca comida. Pelo contrário, se calhar até estão a ser nossos amigos, não é a quantidade que conta. É aliás, a nós fomos a um restaurante mais chique, não é? Então aí assim nós temos arte na comida e pouca comida. Então aí é pior ainda, porque as pessoas pagam muito e acham sempre que comeram pouco. Exatamente, portanto, mas se calhar até nos estão a ajudar na nossa alimentação e na nossa saúde. Mas o público em geral não entende assim. Mas temos que mudar de atitude. É tudo uma questão de atitude. Se de facto queremos ficar com uma boa silhueta, se queremos ficar com saúde, temos que mudar um bocadinho de atitude relativamente à alimentação. Não é quantidade que conta. Pratos de sobremesa, por exemplo. Pratos mais por acaso até temos aqui assim um prato, não é? Se eu puder, eu vou tirar aqui estas bolachas. Eu acho que devíamos começar a comer aqui. Nessa parte do prato? Na parte de parte do prato. Era esta a quantidade que nós devíamos começar a comer. Para o pequeno almoço? Não, isto é para o almoço. Uma refeição? Este é para o almoço. Sem bolachas. Mas este já é um prato de sobremesa. Pois. Já é um prato de sobremesa. E se for um prato de sobremesa, não dá? Para mim esta quantidade chega. Negócio fechado. Claro. Pronto. Chega. Só este bocadinho, mas pode ficar alto, não é? Isto. Se come. Isto não cai para os lados. Não vamos pôr nenhuma rede. Não. Se nós queremos, de facto, comer bem, a quantidade é muito importante. Temos que começar a comer menos. Eu não estou a dizer para começar a reduzir imediatamente daquele tamanho para este tamanho sequer. Podemos começar a reduzir de duas chávenas para uma chávena. E depois, de facto, ir reduzindo e é tudo uma questão de hábito. E ir controlando. E é tudo uma questão de hábito. Exatamente. Ainda uma outra situação que vamos ver é relativamente às bolachas. Que as bolachas, estas aqui, por acaso, até estão num tamanho que é normal. Razoável. Sim. Mas, atualmente, as bolachas, e relativamente há 20 anos atrás, em que havia menos comida, nós temos mais de 220 quilocalorias por bolacha. Por bolacha. Isto aqui assim é o meu pequeno almoço. Uma bolacha. Bolacha. Atenção, por bolacha. É preciso frisá-lo várias vezes. Por bolacha. Porque a pessoa normalmente come 5.
6 ou mais bolachas molhadinhas no chazinho. é que depois tem umas Já não é substâncias. mau. Café com leite. No café com leite é que nem por isso. Agora, se for no chá, Tem sempre e se for aquelas- com açúcar, muito menos. Pior ainda, estragamos tudo. Pior ainda. A outra situação é Bom, quando... por bolacha, então, a diferença calórica é de É esse. 220 calorias. Então temos que lavar carros. Temos que lavar carros. Temos que lavar não é? carros. Temos que fazer atividade física para compensar esse aumento de quilocalorias das bolachas, que é durante 1 hora e 15 minutos a lavar os carros. Pelo menos Por bolacha. Portanto, se comermos duas bolachinhas, vamos lavar estamos a falar de 2 2 carros. horas e meia a lavar carros. estamos a lavar a frota inteira. Uma frota inteira de carros. Na outra situação, isto era quando eu ia ao cinema, e isto é isso é a quando minha vou agora perdição. os meus filhos ao cinema, que por acaso não tenho. Esta é a minha Mas perdição, doutora Rosa. Não isto aqui consigo assim é vestir. qualquer coisa de excepcional. A quantidade de pipocas que se comem a mais e que se estragam. não fazem e que a se mínima ideia. estragam. Que o grande problema também é estragar. Que isso aí assim, eu acho que com a fome que existe, com a Custa muito a aceitar que as deficiências pessoas deixem cair tanta pipoca, económicas, eu acho Oi. que sim. Eu, por exemplo, não sou grande Desperdício. adepta, mas é uma questão de hábito. Nós começarmos a comer menos. Se nos dessem menos quantidade, se calhar comíamos aquelas e ficávamos satisfeitos. Portanto, começar Enfim. a reduzir. Pedir um pacotinho mais pequenino. Não um balde de pipocas, mas um pacotinho de pipocas. Um jarro. Muito bem. E, Não um balde, mas um jarro. um jarro de pipoca. Agora, vamos Se ver vamos a também a diferença. diferença, são Exatamente. 360 Vejam só calorias. a quantidade de natação. É 1 hora e um quarto de natação. Exatamente. A seguir ao cinema, 1 hora e um quarto de natação. Então, o que é que eu proponho para uma alimentação adequada para ficarmos com uma silhueta realmente confortável? Uma dieta equilibrada deve compreender uma grande variedade de alimentos. Não há nenhum alimento... Aliás, existe um alimento que é o ovo, que tem Que é o tudo. mais rico, não é? Não, é completo. É Sim, completo. mesmo é completo. Todos os outros Sim. temos que comer nas devidas proporções para que, de facto, não nos falte algum dos Doutora, elementos que seja fundamental. Um ovo. Um ovo. Pronto. 3 por semana. Ok. Se for criança, pode comer 3 por semana. Ok. Se for um adulto, 2 por semana. Atenção a essas indicações que também são preciosas. Exatamente, porque de facto é um dos alimentos que tem mais colesterol, a gema, não a clara tem 0 de colesterol, Sim. mas a gema tem imenso colesterol. Rosa, e se for cozido, posso comer em maior quantidade? Não. É igual. É a Em mesma termos coisa? de colesterol, é igual. Estamos É a a falar de mesma colesterol, é igual. Se for cozido, tem menos quilocalorias São do que se for alguns frito. mitos, não é? Exatamente. Se for cozido, não há sim, problema. Sim, eu agradeço essa observação, Claro, porque claro. se for cozido, tem menos quilocalorias e engorda menos do que se for frito. Mas o colesterol. O colesterol está O lá na colesterol mesma. é rigorosamente igual. Podemos anular o colesterol de um ovo, por exemplo, se fizermos ervilhas ou qualquer coisa verde. Ervilhas Vão estofadas, compensar, não é? para compensar, anulam o efeito do colesterol. Por arrastamento, elas são E na eliminadas. gemada é uma bomba, Na o gemada já não se usa muito, na gemada. mas ainda há algumas pessoas que Sim, tomam. para ficarem fortes, não, Sim. mas já não temos tanta tuberculose, isso era antigamente. Era o que se usava, Pronto. era o que se usava. Exatamente. Mas Com a tinha- cerveja preta, não era? Fazia-se uma Sim, mistura. e a cerveja também é um dos alimentos que vamos falar um dia e que é um dos melhores alimentos. Agora, nas tem. devidas proporções, cá está. nas quantidades, na porção certa, que funciona até como medicamento. Até porque no Antigo Egito era utilizado como medicamento. Voltando É um dava- grande diurético. Não, e pela tradição até se dava cerveja preta às grávidas, que Exatamente. lhes As fazia mamas. muito bem. Exatamente. Portanto, a cerveja não é Embora não totalmente seja grande inimiga. adepta do álcool nas grávidas. Claro. Obviamente. Isso Teria é que ser assim, sem está álcool. fora de questão. Ora bem, não é? os Vamos alimentos devem continuar. então ter uma mistura de nutrientes. Que devem cumprir diversas funções do nosso organismo. Cada um tem a sua função. Portanto, se nós comermos de tudo, nós temos as funções todas ativas no nosso organismo. Uma dieta saudável tem uma quantidade adequada de todos os nutrientes necessários para o nosso organismo para que ele se mantenha sadio. As quantidades são importantes. A qualidade é importante, mas as quantidades também são importantes. Se queremos ter, de facto, o nosso peso adequado, e vamos um dia falar sobre o peso ideal, que não tem nada a ver com o peso de tabelas, porque eu posso ter 90 quilos e ter um peso correto. O IMC é apenas uma referência. É não uma referência para nós clínicos, mas não para... Mas é uma referência. É uma referência, mas não, para mim não me serve de muito. Porque às vezes, para nós termos saúde, um doente hipertenso que tenha 90 quilos e que devia Mas não ter sabes o que quer dizer IMC. Falta de... índice de massa corporal. Pronto. Assim, os nossos Índice de massa telespectadores já corporal é o peso a dividir pela altura ao quadrado. Pode parecer assim um bocado complexo, o que é isso? Mas não é, mas não é. Não, faz-se rapidamente e agora já há muitas tabelas, pode-se ver até na internet. Antioxidantes. Agora vamos falar um bocadinho de pele, do Mas tem que ser exterior. rápido.
O que são substâncias de origem natural ou sintética, também podemos ir buscar à farmácia, capazes de retardar ou inibir o aparecimento progressivo da oxidação. A oxidação, por exemplo, vocês sabem o que é, o ferro pode oxidar e enferruja. A gordura também pode oxidar e rança. Portanto, se nós comermos substâncias antioxidantes, o que é que podemos fazer? Podemos evitar que o nosso organismo fique rançoso ou enferrujado, entre aspas. Isto aqui assim não é nesta matéria, porque nós não temos ferro puro. Não é literal, mas é parecido. Exatamente, é um bocadinho parecido. No próximo slide, então, vamos falar um bocadinho sobre esses antioxidantes. Que são vegetais. Os vegetais, que 2,8 doses, o que é uma dose, está ali assim, por exemplo, uma dose de brócolos, ou então uma dose de chocolate, que não é bem a mesma coisa, porque este tem mais gordura. Mas atenção ao chocolate, não é um chocolate qualquer. Chocolate negro. Chocolate preto. É chocolate preto? Chocolate preto. Esse faz muito bem ao coração. Não é tão bom, não tem açúcar, não é tão bom, mas realmente faz bem ao coração. Não é tão doce, queria dizer. Exato. É e não tem tanta mesmo. gordura. Não tem tanta gordura. O cacau também. O cacau também tem flavonoides e também tem anti-idade. É um antioxidante, funciona como anti-idade. Também temos ainda outros alimentos num próximo slide que estamos a ver. Temos as nozes, o chá verde, que também já é conhecido. Peixe, óleos de peixe. Óleos de peixe. Os óleos de peixe, as doses, por exemplo, um salmão, uma posta de salmão é o suficiente. Se fizermos isso 6 vezes, não é necessariamente todas as doses em salmão, mas pode ser em sardinha, pode ser em cavalo, etc. Reduz a morte cardiovascular, por doença cardiovascular, em 36%. Isto no caso da gente comer 6 doses por semana não é assim muito. Portanto, nós fazemos mais do que essas tantas refeições. Exatamente. O chá verde, eu só chamo a atenção do chá verde que realmente tem esses efeitos benéficos antioxidantes, mas peca por uma coisa. As pessoas que estão a fazer, por exemplo, os anticoagulantes têm que ter cuidado relativamente ao chá verde, porque as quantidades podem alterar a medicação. Há muitos chás. Não é aconselhado também a quem tem hipertensão arterial, pois não? Também não tem ligação? Um bocadinho, mas isso é porque faz bater o coração um bocadinho mais forte, portanto, bater mais o coração, etc. E o débito cardíaco, porque eu já pode li aumentar. também alguns rótulos de chá verde, não aconselhado a quem tem hipertensão. Sim, hipertensão. Mas não é assim, não tem assim muita interferência, não é o chá verde. Existem, de facto, outros tipos de chás, cavalinha, etc., que têm interferência na hipertensão. Mas o chá verde não é dos que mais interfere na hipertensão. Okay, temos mais algum quadro? Temos mais um quadro. Vamos passar assim rapidamente. Eu vou só referir a dieta mediterrânica, o tipo de dieta mediterrânica, que é aquela que está aconselhada em todo o mundo para diminuir a doença de Alzheimer. Como vocês sabem, é uma doença degenerativa do cérebro que, de facto, as pessoas depois ficam um bocadinho esquecidas da vida e não convém que a gente se esqueça da vida. Num outro, vamos ter 2 receitas. A primeira receita é a chamada receita anti-envelhecimento. Isto é conforme a pessoa é e isto é como ela se pode ver mesmo tendo esta idade. Sim. É uma questão de atitude também. Para além da atitude, nós sabemos que as doses equilibradas de alimentos que são todos importantes, a variedade também, o sono repousante e tranquilo, uma pitada de meditação, pensarmos também um bocadinho na vida, como é que devemos de fazer a nossa vida, uma pitada de atividade física, meditação também pode ser, e para aqueles que nos veem já com alguma idade e que podem não querer ou podem não perceber exatamente o que é que queremos dizer, pode ser perfeitamente os momentos que passam a rezar. Por exemplo. Pode também ser traduzido a meditação pela reza. Sim, vai dar ao mesmo. Sim? Rigorosamente. Não é? É, claro. É importante. É. O contacto com a natureza deixa agir por alguns dias, para se habituar, incorpora à sua rotina diária e só então sinta e viva o seu novo padrão de beleza. A outra receita é a receita habitual, é uma receita de um bolo. É uma ideia, não é? Exatamente, é uma ideia. É o chamado bolo antioxidante. Portanto, tem aqueles ingredientes que nós achamos que referimos anteriormente e que, de facto, nos ajudam a manter o nosso organismo não rançoso e não ferrugento. Rosa, só damos uma vista de olhos a estes alimentos. Eu pretendia fazer um rancho
E de sobremesa uma gelatina, que, como toda a gente sabe, a gelatina é dos melhores alimentos que nós temos em natureza, principalmente... Não é só para as grávidas. Não. Isto é repousante também. Sim. Tem um aminoácido muitíssimo bom que de facto repousa. bem A às cenoura faz bem à pele, como toda a gente sabe, para além dos olhos, isso aí Sim. assim já é sabido também. No rancho também leva colorau. As pessoas às vezes têm alguma dificuldade em utilizar este tipo de... Pimentão. de ingredientes e de condimentos. Isto aqui assim é bom. Não é Não faz mal mau, nenhum. não. E até é um produto ajuda a natural. substituir o sal. Exatamente. Muito obrigada. Nada. O grande assim como as bico ervas. é uma coisa excepcional, é muito bom também. Portanto, faz parte do rancho. Os grelos também entram sempre por causa do colesterol Carne granulado. branca. Carnes brancas. A massa cotovelos, como nós a conhecemos desde o antigamente, Sim. que faz muito bem também. Aqui assim temos ervas aromáticas para juntar Mais um- ao rancho. mais um As substituto do batatas. sal. Para fazer o refogado temos a cebola e o alho. E depois temos aqui assim uma coisa... Os enchidos. Os enchidos. O que é que nós podemos fazer com os enchidos? Podemos, na véspera... Comê-los. Um bocadinho de pão e depois fazemos o resto sem enchidos. Também pode ser. Mas isto, para quem quiser ter saúde, não pode fazer isso. Tem que os cozer de véspera, 2 vezes, deitar a água fora e a terceira água deixa ficar, mete no frigorífico, e aquela nata que lá está, deita fora e utiliza o caldo que lá está para outras situações. Já os nossos chefes Deitamos também. fazer aquilo um que caldinho. não é, Senhora. que não é bom, que não é tão saudável. Não é tão ser saudável. Bom. É bom em termos de paladar, mas não é tão saudável, então deitamos fora e utilizamos só aquilo que nos interessa. Trouxemos aqui... Este é um lanche, eu chamo-lhe o 5 o'clock tea. Sim. Então, quer dizer, não temos muito tea, mas... Mas temos é como se tivéssemos. Exatamente. É As como se bolachas... tivéssemos. Tivéssemos, exatamente. Temos o pão escuro, Sim. temos o pão branco para as pessoas que têm problemas de diarreia, têm que comer sempre pão branco, já sabem disso. A bolacha da aveia porque tem muitas fibras. Uma! Não. tiras uma, Por tira exemplo, eu posso comer 5, 6. Está bem? Por Mas dia? depois não come mais nada. Pois está, Não magrinha. come mais nada. Como. Sim, leite de soja. Como porque pratico muita atividade física. Sim. E sempre que eu como mais um bocado, já sei que vou Há engordar. mais atividade física E para mais fazer. atividade física, exatamente. O leite de soja, como sempre, temos que beber leite de soja, Sim. que faz muito bem também aos ossos, etc. E cevada, não é? Também não Cevada faz ao mal. chá. Não faz mal nenhum, Sim. pois não. Cevada ao chá também não, Ou chá é melhor. não faz mal nenhum. E que tal